O seu site está perdendo relevância e acessos orgânicos? Então esse é um vídeo completo para você com 4 dicas para você otimizar o seu tráfego orgânico. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Tractor, me chamo Victor Karagelesco, sou o Growth Leader aqui e neste vídeo, como prometido, nós vamos falar sobre 4 dicas para você otimizar o seu tráfego orgânico. Mas antes, galera, é muito importante a gente entender de onde vêm esses problemas, certo? Então, vamos dar 2 passos para trás antes da gente entrar nas dicas e vamos falar justamente disso. Quais são as causas mais comuns para um tráfego orgânico cair dentro de um site e como que você investiga, como que você sabe quais são essas eventuais causas que a gente está comentando aqui. E aí sim, como que você resolve esses eventuais problemas que você encontrar, beleza? Então falando de causas e entrando já na nossa primeira causa mais comum, é claro que a causa mais comum para a queda de tráfego orgânico são problemas técnicos, beleza? Problemas técnicos, gente, a gente está falando aí de coisas relacionadas à configuração do seu site, né? O que mais acontece geralmente é a indisponibilidade do servidor, problemas de páginas que são bloqueadas no robots.txt, erro de HTTP, né? De resposta HTTP, então os erros 400, 404, 403, etc. E também, claro, né? Alguns sitemaps que ficam desatualizados e por isso o Google não consegue, né? Rastrear e indexar essas páginas e como ele não rastreia e não indexa, essas páginas não aparecem, logo o seu tráfego orgânico cai. Então é importante você prestar atenção que isso pode ser uma causa muito comum e bem fácil de identificar e de resolver também. E a segunda causa mais comum para queda de tráfego, as atualizações do algoritmo, né? Os famosos core updates, que rolam meio que sem muito aviso e geralmente mudam totalmente a dinâmica de como um conteúdo é rastreado e indexado e com isso seu site sofre muito se você não está adaptado. Só para te dar uma ideia, né? O Google ele atualiza o seu algoritmo com uma certa frequência, né? Os core updates eles podem mudar a forma como um buscador avalia a relevância, né? Dentro de um conteúdo e se o seu site for impactado por uma coisa como essa, geralmente a queda é bem abrupta, tá? Então, claro, a gente vai falar ainda sobre formas de investigar e como você avalia os sinais que as ferramentas te dão de volta, mas geralmente quedas muito abruptas de um dia para o outro, a queda é absurda assim, geralmente vai ter relação com os core updates, né? Com essas atualizações de algoritmo, seus conteúdos perdem relevância e aí naturalmente eles param de ser recomendados, param de ser indexados e o seu tráfego cai. Beleza, Vitor, mas como é que eu faço para acompanhar? Como é que eu faço para saber esses core updates que saem do Google aí? Como é que eu faço para ficar sabendo quando rola um desse? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir a Tractor em todas as redes sociais que você conseguir, cara. No LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, porque lá a gente posta diretão quando rola esse tipo de core updates, né? A gente vai atualizando por ali, principalmente os mais relevantes, tá? Core updates sempre vai ter muita coisa, alguns são super relevantes e realmente mudam muita dinâmica de algoritmo, mas outros são meio que ajustes, quase que vamos chamar de facelift aí do algoritmo e não impacta tanto no ranqueamento e seu site não sofre com isso, tá? Mas é importante você saber quais são os mais importantes e a gente faz isso pra você. Então segue a gente lá, você vai ficar sabendo em primeira mão, beleza? E claro, a segunda coisa, existe um site específico para isso, tá, gente? Existe um site do próprio Google, onde ele coloca lá e posta lá todas as atualizações, mês por mês, de todos os anos que já rolaram, todas as atualizações, tem toda a documentação do que vai ser atualizado, de como que você se adapta com relação àquilo e tudo mais, e o link também para acessar esse site vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? A terceira causa mais comum para uma queda de tráfego são as ações manuais do Google. Isso é um problema meio à parte, difícil disso acontecer com muita frequência, mas se aconteceu com você, provavelmente você vai saber, tá? Isso aqui vai ficar muito claro. Quando o Google ele identifica, né, que o seu site, o seu conteúdo, ele viola as políticas de spam, ele pode aplicar uma penalização manual, né? Ele vai lá e manualmente penaliza o seu site, que consequentemente vai perder visibilidade e some, né, completamente aí dos resultados de busca. Quando esse tipo de coisa acontece, geralmente o Google te avisa, tá? Se você tem um Search Console, se você tem até um Analytics instalado, o Google vai, obviamente, crawlear, né, as suas páginas, vai identificar essa falha, esse problema de violação ali das políticas deles, eles vão te mandar um e-mail falando, nossa, seu site está violando as políticas, por isso nós estamos aplicando a penalização XYZ. Então, geralmente você vai ser avisado, tá? E aí, se você foi avisado, é basicamente você fazer, né, o ajuste que é solicitado nessa notificação que você recebe e depois você vai lá pelo Search Console e solicita uma análise, né, dessa atualização que você fez no seu site. O Google entra de novo no seu site, avalia, se tiver tudo ok, você perde essa penalização, né? Eles retiram isso e o seu site volta a funcionar normalmente, tá? E por fim, né, uma causa muito comum é sazonalidade. Nem toda queda de tráfego orgânico, gente, é uma coisa a se desesperar, é um super problema que precisa ser resolvido. Às vezes, é só um momento do ano em que o volume de buscas é maior, você fica um período desse ano vendo volumes muito altos, e depois quando baixa essa sazonalidade, você começa a ver o seu tráfego não sendo mais tão relevante quanto era antes, às vezes você fica meio desesperado. Mas, um exemplo muito simples, né? Árvore de Natal. Quem vai procurar árvore de
de Natal em março de 2026, em abril de 2026? Ninguém, cara. Então, o volume de pesquisas por árvore de Natal, com certeza nessa época do ano, é muito menor do que no Natal. Concorda comigo? Então, essas eventuais sazonalidades, claro, tem que estar alinhadas ao seu contexto de negócio, tem que fazer sentido para a realidade do seu mercado, mas casos como esse são super comuns e não é muito o que se preocupar e também não tem muito o que fazer, né? Então, nesse caso, não é só uma questão sazonal que vai ser e vai impactar realmente o seu tráfego orgânico por conta da sazonalidade do seu produto ou do seu serviço. Beleza, falamos das causas mais comuns que podem impactar o tráfego orgânico dentro de um site. Agora, como que eu faço para investigar esses problemas? Como é que eu faço para saber que realmente é isso que está acontecendo no meu site? Calma, nós já vamos entrar nesses detalhes para você ficar sabendo. Só para você ter uma ideia, a gente já estruturou aqui, essa investigação, ela geralmente vai passar sempre por 4 passos fundamentais para você conseguir cobrir 99% desses problemas que eu falei aqui. Então, segue esses 4 passos que você vai conseguir descobrir a causa raiz do seu problema e principalmente como você vai agir em cima disso. O primeiro passo, gente, é você verificar os dados de atribuição. Muitas vezes, né, as pessoas confundem a queda de tráfego por um simples erro, né, de implementação ou de ajuste de Google Tag Manager, de GA4, né, de Search Console. Então é importante você garantir que você está rastreando, né, de fato, todas as páginas, porque muitas vezes quando tem quedas, né, no relatório lá do Analytics da vida, pode ser só um problema de integração de plataforma. Então, como que você pega esses sinais, né? O que identifica aí um erro de atribuição? Um exemplo, tá? Quedas simultâneas em múltiplos canais. Então caiu o orgânico, pago direto. Então todas as origens de fonte caíram tudo. Não caiu só o orgânico, caiu tudo. Geralmente pode ser um erro de atribuição. Talvez o teu Analytics não está pegando mais uma página que mais recebe tráfego. Talvez o seu Tag Manager não está instalado corretamente. Enfim, esse tipo de coisa pode acontecer quando todas as fontes, né, múltiplas fontes de tráfego caem simultaneamente, caem juntas, tá? Outro ponto que identifica esse problema de atribuição são dados muito discrepantes entre fontes diferentes. Então, por exemplo, o teu Facebook Ads está apontando uma quantidade X de visualizações de página, o teu Google Analytics aponta uma quantidade Y totalmente diferente, muito distante mesmo do que o Facebook aponta, e o seu Search Console aponta outro tipo de dado de acesso completamente diferente. Então, nenhum dado bate. Quando nenhum dado bate, também, muito provavelmente, é um erro de atribuição. É um erro de Analytics mal configurado, de Tag Manager mal configurado. E por fim, um outro sinal de erro de atribuição são picos ou vales que não fazem muito sentido, né? Picos ou vales de gráfico, né? Que não fazem muito sentido com a realidade do seu negócio. Por exemplo, cara, nós estamos na Black Friday e eu tive, durante 2 semanas, 0 acesso. Não faz nenhum sentido. Você deve estar investindo uma baita grana em mídia paga, você deve investir uma baita energia em campanhas de e-mail, SMS, você está disparando para tudo quanto é lado, gritando aos 7 ventos que você está com promoção na Black Friday. Naturalmente não vai fazer muito sentido nesse mesmo período você chegar a ter 0 de tráfego. Isso aqui é um exemplo, claro, extremo, mas você ter baixo volume de acessos num momento como esse. Então, quando isso acontece, geralmente, de novo, é um erro de Analytics, é um erro de Tag Manager que não está configurado corretamente, que quebrou alguma integração e com isso os dados não estão sendo mais passados, não estão sendo mais analisados ali pela própria ferramenta, tá? Então, só depois que você confirmar que nenhum desses pontos é verdadeiro, né? Ou seja, que nenhum desses pontos é um erro de atribuição que está rolando aí no seu tráfego, aí sim você passa para o próximo passo, que já envolve mais uma análise de SEO propriamente dito, tá? E aí agora a gente vai olhar para a origem, né? A raiz desse problema, se ele está escondido, se ele está envolvendo branded terms, termos de marca, pesquisas de marca, ou non-branded terms, termos que não são da marca, termos de intenção, termos de palavras-chave gerais, coisas que não são exatamente o nome da sua marca, tá? E é importante você diferenciar e encontrar aonde está a queda, separando dessa forma, porque isso realmente, se o problema é em branded terms ou o problema em non-branded terms, as causas para cada um desses problemas acontecerem são completamente distintas e logo a forma de resolver também. Então é importante que você saiba separar e identificar se a queda do tráfego está em termos de marca ou em termos de intenção, que a gente fala, né, termos que não são de marca, que isso já vai te ajudar a começar a entender melhor o seu problema. Isso porque, né, vamos lá, se as pesquisas pela sua marca diminuíram, é um possível problema de brand, né? A sua marca de fato não está fazendo tanto posicionamento no mercado, não tem campanha de alcance, não tem nenhum outro tipo de iniciativa para mercado que fazem com que as pessoas busquem mais pela sua marca. Agora, se as pesquisas de marca estão estáveis ou estão crescendo, a saúde da sua marca tá ok. E agora quando a gente está falando que o volume de pesquisas ou de acessos no seu site por termos non-branded, né, termos de intenção aumentaram, isso significa que alguma ação de SEO que você está fazendo aí está dando certo, porque as ações de SEO, obviamente, elas não são voltadas para termos de marca, elas são voltadas para termos de intenção. Eu quero que alguém, quando procure, sei lá, sapato azul, ela encontre a minha loja. Logo, eu faço conteúdo sobre sapato azul, etc, etc, etc. E aí, se sapato azul está sendo, né, tá trazendo mais acessos para dentro do meu site, cara, é uma coisa que eu estou fazendo que está dando certo. E, ao mesmo tempo,
o inverso também é verdadeiro. Se os meus termos non-branded, né, os termos de intenção, estão caindo o volume de acessos, naturalmente tem algum problema com os meus conteúdos, com as minhas estratégias de SEO que estão enxugando, né, os meus acessos ali conforme o tempo está passando. E aí depois que você identificou, pô, a queda está em volume de termo de marca ou a queda está em volume de termo de intenção, o próximo passo é você abrir lá o nosso Search Console para você identificar exatamente quais são essas URLs e quais são os termos que estão caindo, que estão tendo uma diminuição no volume de cliques e acessos. E aí lá no relatório de desempenho do Search Console, vamos colocar um printzinho aqui para facilitar o entendimento que eu estou falando agora. Observe a relação que tem, né, entre os cliques e as impressões ali. E aí você vê como tem uma queda abrupta que aparece ali, tipo aquele valezinho que se forma, e com isso depois, né, as impressões elas se recuperam antes dos cliques. Isso indica geralmente perda de posição, tá? O aumento aumentou a quantidade de respostas geradas por IA no resultado de busca, né? Então quando alguém procurou alguma coisa, antes não aparecia, agora está aparecendo um resultado feito por IA, e aí você tem mais impressões porque o seu conteúdo aparece, imprime, mas ele tem menos cliques porque justamente a IA está respondendo, a pessoa não está clicando no seu site, tá? Além disso, né, é importante você verificar se a queda de tráfego também está reduzindo conversões, porque é importante você priorizar, quando a queda de tráfego estiver acontecendo, as páginas que são mais próximas do fundo do funil, que são conteúdos mais relevantes para converter leads aí para sua empresa, tá? Dado esse cenário, você já está com um panorama mais macro definido, você já sabe se o problema é em termos, né, de intenção ou se é em termos de marca, você já sabe quais são as principais URLs que estão sendo afetadas por isso, você sabe agora se o que está afetando é causado por uma inteligência artificial, você está sendo causado porque você perdeu posição, e aí você pode investigar mais a fundo essa perda de posição se for o caso, e principalmente agora você já tem um cenário macro aí definido, né? E agora, com esse cenário macro, a gente vai mapear o cenário completo mesmo, né? Agora a gente parte para uma visão já mais detalhada para conseguir depois agir em cima disso, tá? E o próximo passo para fazer essa análise completa, você vai ter que agora investigar justamente os fatores internos e externos que envolvem o seu site. Os problemas internos, para deixar claro para você, são aqueles problemas que estão dentro do seu site, né? E naturalmente você tem controle para conseguir corrigir esse tipo de problema. Vamos listar alguns aqui para você, tá? Problema número 1, rastreamento. Então, páginas bloqueadas no robots.txt ou com um noindex errado, né? Tá com uma tag noindex implementada de maneira incorreta. Problema número 2, indexação. O Google está indexando provavelmente com menos frequência ou priorizando as páginas erradas. Isso tem muita relação com o budget de indexação, né? O Google, ele usa um crawler. Esse crawler é um robô que opera sobre um servidor 24 horas. Quanto mais esse crawler trabalha, mais energia ele consome, mais dados ele precisa. Você já entendeu o meu ponto. O que o Google faz? Ele seta um budget, como se fosse um orçamento para aquele crawler de páginas que ele vai poder crawlear dentro do seu site. E aí, se ele está gastando esse budget, crawleando, né, buscando ali páginas que você nem quer que ele ranqueie, cara, é melhor você atuar nessas páginas que você não quer que ele priorize, para que ele realmente não priorize. Então você coloca lá um no index, você coloca lá um no follow, você coloca esse tipo de implementação para garantir que o robô não olhe mais para essas páginas e olhe realmente para as coisas que fazem sentido que você quer. Porque aí você está dizendo para ele o que você quer que ele olhe e o que você quer que ele não olhe. Porque senão ele vai gastar orçamento olhando para essas páginas que às vezes, sei lá, é um fale conosco, é qualquer outra coisa do seu site que para ranqueamento orgânico você não tem nenhuma prioridade. Outro ponto que está no seu controle é o tal do EEAT, né, que são conteúdos que, nesse caso aqui, por ser um problema, vão estar sem uma demonstração clara de expertise, de autoria, de autoridade ou de confiabilidade, né, que são aí a sigla do EAT. Então, se o seu conteúdo é muito raso, você está sendo muito genérico, você não está conseguindo trazer essa autoridade, essa percepção realmente, né, está conseguindo transparecer isso, talvez, é um assunto que você não deveria falar, ou 2, você tem como produzir melhor esse conteúdo para realmente trazer mais esses pontos, né? Garantir que o seu conteúdo de fato está abarcando esses critérios do EEAT, porque dessa forma o seu conteúdo vai passar a ranquear melhor, tá? Terceiro ponto que está no seu controle é velocidade e Core Web Vitals, né? Existe hoje um pluginzinho, todo mundo já deve saber disso, mas é importante falar, que se chama Google Lighthouse. Você pega o URL do seu site, joga no Google Lighthouse e ele te traz justamente essa análise de Core Web Vitals, onde ele vai entender se o seu site está lento, por que o seu site está lento, o que está demorando para carregar e principalmente o que você pode fazer para corrigir isso de maneira técnica, tá? Vou te dar um relatório pronto de como ajustar isso, porque, de novo, um site lento é um site que não ranqueia bem, tá? Outro ponto, responsividade mobile, né? Então, aquelas páginas que o seu site tem que quebra no mobile ou que o mobile nem consegue acessar, são coisas que prejudicam também o seu ranqueamento e o seu tráfego orgânico consequentemente. E às vezes, como o site ele é um organismo meio vivo, às vezes essa página ela era boa para mobile e deixou de ser. É importante você rever esse critério também para entender se todas as páginas no mobile estão sendo
otimizadas, né? Estão responsivas e você consegue navegar normalmente por elas, tá? Outro ponto é o conteúdo do seu próprio site. Tem muita gente que já se dedicou muito a esforços de SEO há muito tempo atrás, e aí o que acaba acontecendo? Quando alguém assume, né, uma iniciativa de SEO novamente na empresa, tem texto que fica duplicado, tem conteúdo que é lá de 2015 que nunca mais foi atualizado e precisa de uma atualização, são conteúdos que são irrelevantes, hoje em dia não faz mais sentido falar sobre determinados assuntos e passar a ser irrelevantes, ou são conteúdos que não estão otimizados para SEO, às vezes é uma página que ela não está otimizada ainda para SEO, por incrível que pareça. Isso é uma coisa que você pode observar também e corrigir, tá? E o último ponto que está no seu controle é a estrutura do seu próprio site, né? Então, por exemplo, se hoje você tem uma arquitetura ruim, então para navegar de fato no seu site é meio difícil, você tem que ficar entrando e saindo entre muitas páginas que às vezes não tem tanto contexto, você tem URLs que não são amigáveis, então você tem aquele monte de texto estranho, você não está bem categorizado, né? Você não dá um caminho, um path mesmo claro, então entra na home, da home vai para o blog, aí tem /home, /blog, que você deixa como se fosse o rastro, né, de acessos que você teve que fazer até chegar no conteúdo que você quer. Então todo esse rastro, se ele tiver uma URL, faz uma URL ser amigável, se não tem, a URL não é tão amigável, o usuário vai se perder e o crawler também. Então esses são o tipo de coisas que tomam penalidade do Google e fazem com que o seu tráfego também caia, tá? Então, para resumir para você, a auditoria de problemas internos, ela vai se dividir em duas frentes. A primeira delas é uma frente de conteúdo, onde você vai avaliar qualidade, semântica de palavra-chave, conteúdo duplicado, esse tipo de coisa. E uma outra é técnica, onde você vai avaliar essa estrutura do seu site a nível técnico, a nível de programação, a nível de código, se o site está lento, se as URLs são amigáveis ou não, tudo aquilo que eu já comentei nos pontos acima. E aí os problemas externos, que a gente vai citar aqui para você ficar sabendo, mas não tem muito o que você fazer se isso for um problema que está afetando o seu site, tá? Porque são problemas externos, você não tem tanto controle sobre como você consegue agir em cima disso, tá? Problema número 1, né? É o Core Updates do Google mudando os critérios de avaliação de qualidade. Você não tem controle sobre o que o Google vai ou não mudar, que dia ele vai mudar ou não, e se isso pode afetar o seu site. Então, no final do dia, você só vai ter que se adaptar a isso realmente, tá? Concorrentes publicando conteúdos mais completos e ganhando posições. De novo, você não consegue, né, espionar o que o seu concorrente está fazendo. Você pode fazer isso através de um SEMrush da vida, de um Ubersuggest, para ter essas atualizações quando um conteúdo novo for postado pelo seu concorrente. Importante ficar olhando, você não consegue ter controle sobre isso. Então é melhor você focar em produzir bons conteúdos com recorrência que ficar olhando para fora, tá? Outro problema é inteligência artificial, né? A AI Overview que o Google lançou, onde você busca alguma coisa e a própria IA dá uma resposta já para o usuário. Hoje muita gente prefere já ver a resposta que a IA dá sem precisar entrar num conteúdo. Geralmente quando o assunto ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais palatável, é uma coisa mais simples, direta mesmo, uma pergunta muito rápida, as pessoas geralmente preferem a IA a serem vistas ali, né, a ler a resposta da IA do que entrar num conteúdo de um blog para tentar encontrar a resposta para a pergunta dela. Às vezes o conteúdo vai fazer sentido e às vezes não. A gente inclusive gravou um vídeo falando sobre como você consegue fazer com que a IA cite os seus textos. Isso, inclusive, entra também para a lógica da AI Overview. Se você não viu esse vídeo, o card vai estar aqui em cima, foi um vídeo que a gente postou antes, e você vai conseguir conferir e se adaptar a esse formato também, tá? E um último ponto que provavelmente é um fator que influencia muito o resultado do seu blog, do seu tráfego orgânico, é mudanças de comportamento, né, de usuários, e a forma como as pessoas pesquisam, de fato, vai mudando conforme as tecnologias vão avançando. De novo, a gente não tem muito controle sobre isso, mas nos resta nos adaptar mais uma vez. Bom, para você lidar, né, com esses fatores externos, é importante você ficar de olho em tendências e linhas de tendência, você pesquisar as palavras-chave que são core para o seu negócio para ver se existe ainda um volume estável de pesquisa, se o próprio volume por essa palavra-chave, pelo interesse, né, dos usuários está caindo, para você conseguir se adaptando conforme você vai vendo essas tendências, tá? Então, o Google Trends é um bom site para você avaliar esse tipo de coisa. Beleza, então até aqui, gente, eu sei que é um vídeo bem denso, mas ele tem esse objetivo justamente para te ajudar realmente a melhorar o seu tráfego orgânico. A gente identificou quais são as causas mais comuns que podem impactar tráfego orgânico, como que você identifica a causa raiz, o problema de fato que está rolando no seu site, e agora nós vamos falar como que você cria um plano de ação em cima disso que você acabou de encontrar, disso que você acabou de entender, tá? Vão ser 4 dicas que a gente vai te dar aqui, muito práticas para você criar esse plano de ação, e ele vai se aplicar para todos os problemas que a gente falou. O primeiro passo, a primeira dica para você fazer um plano de ação é obviamente listar, né, tudo que você foi encontrando. Como você vai investigando ali, usando o Search Console, Analytics e tudo mais, e, enfim, usando esse vídeo como guia, vai listando isso. Pode ser numa planilha, no próprio Google Docs, vai listando quais são os problemas e que tipo de problema é aquele, se é um problema técnico, se é um problema de qualidade de conteúdo e tudo mais. Então é importante você ter listado os principais problemas que estão influenciando negativamente o tráfego orgânico no seu site. Depois é importante você priorizar esforço versus retorno. Tem muita coisa que é difícil pra caramba, vai ser trabalhoso pra caramba e não vai mexer muito ponteiro, não vai impactar diretamente em muito o seu tráfego orgânico como você gostaria. Então o que a gente aqui na Tractor usa muito é uma matriz chamada ICE, né, que é impacto, confiança e facilidade, né, traduzindo do inglês aqui basicamente. Então qual é o impacto que aquele ajuste, aquela otimização que eu vou fazer tem de 0
a 10 ou de 1 a 5, qual é a confiança que eu tenho que aquilo realmente vai funcionar e qual é a facilidade de implementação. Quando você soma, né, e faz uma média dessas pontuações, aquilo que tem uma média mais alta geralmente é o que tem mais impacto, eu tenho maior confiança que vai funcionar e naturalmente é o mais fácil de fazer. É isso que você deve fazer primeiro, tá? Aquilo que é mais difícil e tem muito impacto, você deve delegar para alguém que faz, então talvez um dev, talvez, enfim, uma pessoa mais técnica da área. E aquilo que é fácil de fazer, mas tem baixo impacto, também tem baixa confiança de que vai gerar alguma mudança, de vai de fato fazer alguma coisa ali, cara, às vezes numa dessa é melhor também você deixar para depois, né? Em algum outro momento você mexe nisso, porque de novo, se é fácil de fazer, mas não impacta em nada, não tem muito por que priorizar isso agora. E aí, claro, depois que você definiu isso, é importante você definir cronograma e responsáveis, né? Quem do seu time vai cuidar de cada coisa, qual a data para cada uma dessas coisas ser cumprida, para você garantir que você vai fazer esses ajustes dentro de um frame de tempo, porque coisas de SEO levam tempo para mudar de resultado, mudar de cenário. Então, uma coisa que você fez agora, por exemplo, mês de março, mês de abril, talvez vai surtir efeito lá em maio, talvez em junho. Então é importante você ter esse frame bem fechadinho de cronograma para você conseguir avaliar nos meses seguintes se isso está surtindo ou não efeito dentro do seu tráfego, beleza? E por fim, é acompanhar esses ajustes que você fez, né? Então ficar sempre de olho ali nas ferramentas de Google Analytics, de Search Console, para ver se esses números estão se recuperando, estão voltando ao normal. Importante você sempre olhar para CTR, principalmente de conteúdos orgânicos, posição média, ver se ela está voltando, né, a uma posição média baixa. E claro, se você não conseguiu ver melhora nesses dados, nesses números, você vai ter que voltar para a etapa de diagnóstico, que muito provavelmente um diagnóstico não foi feito da forma mais assertiva possível, tá? E aí, como a gente falou, né, tem coisas que vão ser ajustes técnicos, tem coisas que vão ser ajustes de conteúdo, de qualitativos, né, ajustes mais qualitativos dentro dos conteúdos que você tem, mas o mais importante é que você não deixe de agir quando o seu tráfego está caindo, porque ele só vai tender a piorar, vai chegar a zero, e isso não impacta só no orgânico. Quando, por exemplo, uma estrutura de tráfegos cai, principalmente por conta de estrutura de site, isso também vai impactar suas campanhas. O índice de qualidade dos seus anúncios provavelmente estão ruins também. Vai pagar mais caro no lead, vai ter menos conversão, seus anúncios mostram pouco, e aí no final do dia é meio que uma montanha russa, né? Uma montanha russa não, uma bola de neve ali que só vai crescendo, tá? Então é importante você ficar de olho nisso. Tá com dúvida, quer uma ajuda para tentar identificar, fazer um diagnóstico do que tá acontecendo com o seu tráfego orgânico, ou até como agir em cima dos problemas que você encontrou, cara, a gente tá aqui para te ajudar. O Tractor é uma agência, inclusive, que tem um braço, uma célula aqui dedicada para SEO técnico e SEO qualitativo, SEO de conteúdo. Então, se você precisa de ajuda, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai te chamar para conversar e te ajudar também. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seu like, não esquece de se inscrever, de compartilhar com quem também está sofrendo com um problema como esse, e eu te vejo no próximo vídeo.